Às vezes, a espera não é um castigo, mas uma preparação para algo que a sua alma ainda não está pronta para receber. Esta história real vai te mostrar isso de uma maneira que você nunca vai esquecer. Um homem perdeu tudo em uma única tarde e ficou sem respostas, sem futuro visível e com uma dor tão profunda que até respirar doía. Mas bem ali, quando parecia que Deus tinha fechado todas as portas, algo começou a se mover no invisível. Inscreva-se antes de continuar, porque este relato vai mudar a forma como você enxerga as suas próprias tempestades. Há alguns anos, em um povoado tranquilo no centro do México, entre morros de terra avermelhada e ruas de paralelepípedos, vivia um homem chamado Rafael. Ele não tinha diplomas universitários, nem propriedades, nem contas bancárias robustas, apenas uma pequena oficina de ferraria no quintal de sua casa, duas mãos calejadas pelo fogo e uma fé inabalável de que Deus nunca abandona quem confia nele. Todas as madrugadas, ele acendia o fogão, aquecia o ferro, até que brilhasse vermelho como o coração de uma brasa. Martelava grades, portões, ferraduras e cruzes, que vendia às famílias do povoado que precisavam de algo resistente, mas acessível. Seu filho Daniel, de 10 anos, o acompanhava depois da escola, ajudando a soprar o fole, a limpar as ferramentas, a segurar as peças quentes com pinças, enquanto seu pai as dobrava com força precisa. Sua esposa, Beatriz, trabalhava em casa bordando toalhas e guardanapos que vendia no mercado aos domingos, onde ganhava apenas o suficiente para comprar o mantimento e pagar o gás de uma casa modesta com paredes de adobe e um telhado de telha que pingava quando chovia forte. Deus sabe o que faz, repetia Rafael, sempre que os pedidos diminuíam, ou quando Daniel perguntava por que eles não podiam ir ao parque de diversões que tinha chegado ao povoado vizinho. Ele tem um plano, mesmo que ainda não o vejamos. Beatriz assentia enquanto cerzia uma meia rasgada do filho com paciência infinita. Confiava em seu marido, porque ele era o único homem que ela conhecia, capaz de ver luz onde outros só viam escuridão. Rafael havia aprendido o ofício com seu pai, um ferreiro respeitado que lhe ensinou que cada golpe de martelo sobre a bigorna é como uma oração que sobe ao céu, e que cada peça de ferro que você forja leva um pedaço de sua honra. Por isso Rafael trabalhava com amor, com dedicação, com aquele cuidado que só tem aqueles que entendem que o importante não é quanto você ganha, mas como você ganha. Nunca roubou ninguém, nunca cobrou a mais, nunca entregou algo mal feito, ainda que isso significasse ficar até de noite com as mãos em carne viva, sem que ninguém agradecesse por isso. Os vizinhos o respeitavam. Seu Pancho, o do moinho, encomendava suas ferramentas porque sabia que Rafael fazia tudo com qualidade. Dona Remédios, a da loja, pedia que ele consertasse suas grades sempre que enferrujavam. E o padre, Julián, da paróquia, sempre dizia na missa que, se houvesse mais homens como Rafael, o povoado seria diferente. E Daniel o admirava com aqueles olhos brilhantes que só as crianças têm quando acreditam que o pai é o homem mais forte do mundo. Mas a vida tem uma forma estranha de testar aqueles que mais confiam. E o que estava por vir não apenas colocaria a fé de Rafael à prova, como também o levaria à beira do desespero mais absoluto, àquele lugar escuro onde a alma se pergunta se vale a pena continuar acreditando quando tudo parece indicar que Deus deixou de ouvir. Numa terça-feira à tarde, enquanto Rafael martelava uma grade em sua oficina sob a sombra de uma árvore de mesquite, ouviu vozes vindas da rua principal. Eram homens que gritavam, ameaçavam, cobravam algo à força. Rafael saiu e viu como os comerciantes do povoado entregavam dinheiro com as mãos trêmulas para um grupo de sujeitos que percorriam cada comércio, exigindo pagamento por direito de piso.
Quando chegaram diante de sua casa, Rafael sentiu o ar travar na garganta. Você vai pagar 1.000 pesos por semana, disse o que parecia ser o chefe, um sujeito corpulento com cicatrizes no rosto e olhar de pedra. Se não pagar na sexta, queimamos tudo o que você tem aqui. Rafael engoliu seco. Eu mal ganho para comer, não tenho como pagar isso. Então arrume, porque aqui não tem exceção, nem que você seja o santo do povoado. Eles foram embora, deixando atrás de si um silêncio pesado que cheirava a medo e cinza. Naquela noite, Beatriz o encontrou sentado no pátio com a cabeça entre as mãos, olhando o fogão apagado, como se ali estivesse escrita alguma resposta. O que vamos fazer? Sussurrou ela com a voz quebrada. Não sei, respondeu ele, mas alguma coisa vai aparecer. Sempre aparece. Ela queria acreditar, mas pela primeira vez em muitos anos, sentiu que a fé escorria pelos dedos como areia molhada. No dia seguinte, Rafael tentou acelerar todos os trabalhos pendentes para juntar algum dinheiro, mas o ferro que tinha na oficina mal dava para 3 peças pequenas, e os clientes lhe deviam pagamentos atrasados que não chegavam. Foi à prefeitura pedir ajuda, foi ao comandante de polícia denunciar, foi ao padre Julián pedir conselho, mas as respostas eram sempre as mesmas. Não podemos fazer nada contra eles. São muito perigosos. É melhor você pagar e evitar problemas. O relógio continuava correndo, e a sexta-feira se aproximava como uma tempestade inevitável. Rafael não dormiu a semana inteira. Trabalhava até de madrugada forjando, soldando, polindo com a desesperação de quem sabe que o tempo está acabando. Daniel o via da porta da oficina com olhos tristes, se perguntando por que seu pai já não sorria, por que já não brincava com ele, por que o silêncio tinha invadido a casa como um fantasma invisível. Beatriz tentava manter a normalidade preparando tortilhas, limpando a casa, sorrindo para Daniel, quando ele perguntava se tudo estava bem. Mas à noite, quando acreditava que ninguém a via, se ajoelhava diante do crucifixo pendurado no quarto e suplicava com lágrimas nos olhos que protegesse sua família, que não deixasse que nada de mal acontecesse, que se alguém tivesse que sofrer que fosse ela, mas que não tocassem em Rafael nem em seu filho. Na quinta-feira à noite, Rafael contou o dinheiro que tinha conseguido juntar e seu coração desabou. Tinha apenas 400 pesos. Não dava nem para a metade do que exigiam. Sentou-se sobre a bigorna fria que ainda cheirava a metal queimado e chorou em silêncio com o rosto coberto de fuligem e lágrimas. Beatriz saiu ao pátio descalça e o abraçou por trás sem dizer nada, porque às vezes as palavras não servem para nada, e só o corpo pode consolar o que a alma não entende. Você gosta de comentar histórias que tocam o coração? Conte para nós o que achou até aqui, porque a sua voz importa. Naquela madrugada, Rafael não aguentou mais. Saiu de casa sem fazer barulho e caminhou pelas ruas de paralelepípedos do povoado, com as mãos nos bolsos e a alma em pedaços. Passou diante da igreja fechada, onde as velas da entrada tremeluziam como estrelas cansadas, diante das casas de adobe adormecidas, diante dos cachorros que latiam ao longe, e perguntou em voz baixa por que Deus permite que gente má tenha tanto poder e gente boa tenha que viver com medo. Não encontrou resposta. Apenas encontrou o amanhecer que chegava devagar, pintando os morros de laranja e púrpura, como se o dia também não tivesse vontade de começar. Rafael voltou para casa, lavou o rosto com água fria do tanque e se preparou para o inevitável, porque sabia que naquela sexta-feira sua vida iria mudar para sempre, e não sabia se para melhor ou para pior. A sexta-feira chegou com um céu limpo que enganava com sua beleza. Rafael levantou cedo e ficou em frente à oficina, esperando o inevitável. Beatriz preparou café de panela, mas ele não conseguiu beber
porque o nó na garganta não deixava. Daniel saiu ao pátio descalço e se sentou ao seu lado em silêncio, como se soubesse que algo ruim iria acontecer naquele dia. No meio da manhã, eles chegaram. O mesmo grupo de homens, com o mesmo olhar vazio e as mesmas ameaças embrulhadas em palavras afiadas. Você tem o que pedimos? Rafael estendeu a mão com os bilhetes amassados. Só tenho isso. Trabalhei a semana inteira, mas não consegui o suficiente. O chefe contou o dinheiro com desprezo e o jogou no chão empoeirado. Isso é uma piada. Rafael se abaixou para pegar os bilhetes, sentindo a humilhação queimando por dentro. Por favor, me deem mais uma semana. Eu prometo que pago tudo. O homem o olhou com algo que parecia diversão cruel. Te demos o seu tempo e você não cumpriu. Agora vai aprender o que acontece quando alguém não nos respeita. Tirou um isqueiro do bolso e um de seus acompanhantes jogou gasolina sobre as madeiras empilhadas ao lado da oficina e sobre o fole de couro pendurado na parede. Não, por favor! Gritou Rafael correndo até eles, mas já era tarde. As chamas se levantaram vorazes, devorando anos de trabalho em questão de segundos. Beatriz saiu correndo de casa gritando por ajuda, enquanto o fogo crescia e a fumaça negra subia ao céu como uma oração desesperada. Daniel chorava abraçado à mãe, sem entender por que existiam pessoas tão más no mundo. Os vizinhos chegaram com baldes de água do poço da praça, mas o fogo já tinha consumido tudo: ferramentas, bigorna rachada pelo calor, martelos derretidos, grades inacabadas, sonhos convertidos em cinza. Quando finalmente se apagou, o único que restava era um monte de ferros retorcidos e o cheiro amargo de tudo o que um dia existiu. Rafael ficou ali parado, com as mãos caídas ao lado do corpo, olhando para as ruínas de sua vida, sem conseguir chorar, porque a dor era tão grande que nem as lágrimas eram suficientes para expressá-la. Seu Pancho se aproximou e lhe colocou uma mão no ombro. Sinto muito, Rafael. Se precisar de algo, me avise. Mas Rafael sabia que ninguém podia ajudá-lo, porque ninguém tinha o suficiente para si mesmo, muito menos para doar. Naquela noite, a família jantou em silêncio. Beatriz tinha preparado feijão refrito com tortilhas e nada mais, porque não havia mais nada. Daniel comeu sem levantar o olhar. Rafael não comeu sequer uma mordida. Apenas olhava para o prato vazio, como se ali estivesse escrita a resposta para todas as suas perguntas. Quando Beatriz e Daniel dormiram, ele saiu novamente para o pátio e ficou olhando as ruínas ainda fumegantes de sua oficina. A lua cheia iluminava os escombros, como se quisesse lembrá-lo do que ele havia perdido. Rafael levantou o olhar para o céu e falou em voz alta, embora soubesse que ninguém responderia. Deus, não entendo por que me faz isso. Sempre fui fiel a ti. Sempre trabalhei honestamente. Sempre ajudei quem pude. Por que me tiras tudo agora que mais preciso? O silêncio foi a única resposta, e esse silêncio doía mais do que qualquer grito. Os dias seguintes foram um inferno lento. Rafael procurou trabalho em todos os lugares, mas ninguém queria contratar um ferreiro sem ferramentas. Ofereceu seus serviços como ajudante na construção, como carregador no mercado, como o que fosse, mas as portas se fechavam uma após a outra. O dinheiro acabou, a comida começou a faltar, e o desespero começou a sussurrar coisas que ele nunca tinha ouvido antes. De que adianta ser bom se Deus não te protege? Por que continuar confiando se tudo está desmoronando? Não seria mais fácil desistir, buscar atalhos, fazer o que for necessário para sobreviver? Rafael cerrava os dentes tentando silenciar essas vozes, mas a cada dia elas ficavam mais fortes, mais tentadoras, mais convincentes. O aluguel estava vencido. Dom Esteban, o dono da casa, tinha sido paciente,
mas já lhe dera 2 avisos. Beatriz teve de empenhar seus brincos de ouro, presentes de sua mãe no casamento, para comprar leite e pão. Daniel deixou de ir à escola porque já não tinham dinheiro para as contribuições e porque os outros meninos zombavam de seus sapatos rasgados e da mochila quebrada. Uma tarde, enquanto Rafael caminhava sem rumo pela praça do povoado, encontrou um antigo colega da escola, um sujeito que agora usava botas de couro, correntes grossas de ouro e dirigia uma caminhonete do ano. "E aí, Rafael, o que anda fazendo por aqui? Você está acabado, compa." Rafael não soube o que responder. Seu amigo o convidou para comer carnitas no restaurante da esquina e, enquanto conversavam, lhe ofereceu algo que soava como uma saída. "Olha, sei que você está passando aperto. Eu também já estive assim, mas encontrei um jeito de me levantar rápido. Trabalho com gente que movimenta mercadoria do outro lado. Não é totalmente legal, mas também não fazemos mal a ninguém. Só preciso de gente de confiança para receber uns pacotes e guardá-los uns dias. Te pago bem, muito bem. Com o que ganha em uma semana, você arruma sua oficina e paga tudo que deve." Rafael sentiu algo dentro dele se mexer. Era tentador, era fácil, era a solução imediata para todos os seus problemas. Pensou em Beatriz com as mãos rachadas de tanto lavar roupa alheia. Pensou em Daniel dormindo com o estômago vazio. Pensou na humilhação de não conseguir sustentar sua família. E por um momento, só um momento, esteve prestes a dizer sim. "Deixe-me pensar", respondeu sem se comprometer, mas sabendo que já estava considerando. Naquela noite contou a Beatriz sobre a oferta, sem dar detalhes. Ela olhou diretamente em seus olhos e lhe disse algo que doeu mais do que qualquer golpe. "Se você aceitar isso, já não será o homem com quem me casei, e eu prefiro passar fome com um homem honesto do que viver bem com alguém que perdeu a alma." Rafael não respondeu. Levantou-se e saiu para o pátio, sentindo a batalha interna rasgá-lo por dentro. Sentou-se sobre os escombros frios de sua oficina e chorou com uma angústia que lhe rasgava o peito. Não sabia o que fazer. Não sabia para onde correr. Não sabia se Deus ainda o ouvia ou se estava completamente sozinho no meio da tempestade. Se você quer ver como termina essa história e descobrir o que Rafael decidiu, inscreva-se agora, porque o que vem vai te deixar sem palavras. Os dias seguintes foram uma tortura mental. Rafael via seu filho pedir dinheiro para comprar um caderno novo e não tinha nada para dar. Via Beatriz diluir os feijões com água para que durassem mais 3 dias. Via as paredes de adobe da casa se racharem com as chuvas e seu coração também se rachava por dentro. A tentação crescia como um monstro que o perseguia em sonhos e em vigília. Seu amigo ligou mais 2 vezes. A oferta continuava de pé. Bastava dizer sim e tudo mudaria. Mas sempre que estava prestes a aceitar, escutava a voz de Beatriz dizendo: "Você não será mais o homem com quem me casei." E algo dentro dele parava. Uma noite, enquanto todos dormiam, Rafael saiu de casa e caminhou até a igreja do povoado. A porta estava fechada, mas ele se sentou nos degraus de pedra sob o céu estrelado. A lua brilhava tanto que ele podia ver sua própria sombra projetada no átrio. E ali, na solidão mais profunda, falou com Deus como nunca havia falado. "Deus", murmurou com a voz trêmula, "não entendo por que me faz esperar tanto. Não entendo por que me tiras tudo se sempre fui fiel. Trabalhei honestamente minha vida toda. Ajudei quem pude. Criei meu filho com valores. Por que me abandonas agora que mais preciso? Por que me provas assim?" Chorou ali, sozinho na escuridão, até que não lhe restaram lágrimas. As estrelas o observavam do alto, indiferentes à sua dor.
O vento frio da madrugada batia em seu rosto como bofetadas invisíveis. E quando o silêncio ficou tão profundo que doía, ouviu algo que não veio de fora, mas de dentro, uma voz sem palavras que lhe dizia: espere um pouco mais, confie um pouco mais, resista um pouco mais. Rafael levantou a cabeça com os olhos inchados e vermelhos. Não sabia se era Deus, ou sua própria consciência, ou o eco dos ensinamentos de seu pai já falecido. Mas algo dentro dele se agarrou àquela voz, como um náufrago a um pedaço de madeira no meio do oceano. Limpou as lágrimas com a manga e tomou uma decisão. No dia seguinte, procurou seu amigo no restaurante onde ele sempre tomava café. Não vou aceitar sua oferta, compa. Agradeço, mas não posso. O sujeito deu de ombros com indiferença. Perda sua, Rafael. Mas quando você não aguentar mais a fome e vir seu filho chorar porque não tem o que comer, vai voltar. E aí o preço vai ser mais alto. Rafael saiu dali sentindo alívio, mas também medo, porque agora nem aquela saída falsa existia mais para se apoiar. Voltou para casa caminhando devagar pelas ruas de paralelepípedos do povoado, sentindo cada passo pesar como se tivesse pedras nos sapatos. E se perguntou se tinha feito a coisa certa, se Deus realmente via seu sacrifício, ou se ele era apenas um tolo agarrado a uma fé que não servia para nada. Nessa tarde, Dom Esteban bateu à porta. Rafael, sinto muito, mas já não posso esperar. Preciso que desocupem a casa até o fim do mês. Rafael assentiu sem dizer nada. Beatriz ouviu desde a cozinha e cobriu a boca com a mão para não chorar na frente de Daniel. Agora sim não havia saída. Agora sim tudo estava perdido. Agora sim Rafael tinha tocado o fundo do poço. As semanas que se seguiram foram as mais duras de sua vida. Rafael teve de aceitar trabalhos humilhantes apenas para conseguir um pouco de comida. Carregou sacos de milho no moinho, limpou currais de porcos, varreu ruas sob o sol implacável. Beatriz vendeu sua máquina de costura, seus panos, bordados, até as panelas da cozinha. Daniel deixou de perguntar por que não havia carne na mesa, porque já sabia a resposta. Uma manhã, enquanto Rafael varria a praça do povoado, um ancião se aproximou caminhando devagar, apoiado num bastão. Usava um chapéu de palha desgastado, camisa de manta branca e um olhar sereno que contrastava com todo o caos que cercava Rafael. Com licença, jovem. Estou procurando alguém que trabalhe com ferro. Disseram que o senhor era o melhor ferreiro do povoado. Rafael deixou a vassoura encostada na parede e apontou para onde antes ficava sua oficina. Como vê, Dom, já não tenho com o que trabalhar. Perdi tudo há 2 meses. O ancião observou os escombros queimados que ainda manchavam o pátio e assentiu com calma. E se eu lhe conseguir as ferramentas e o material, o senhor faria um trabalho para mim? Rafael o olhou incrédulo. Não tenho como lhe pagar isso, Dom. Não estou pedindo que me pague. Estou pedindo que trabalhe. Rafael sentiu algo afrouxar dentro do peito. Por que faria isso por mim? Porque há muitos anos alguém fez o mesmo por mim quando eu tinha perdido tudo, e me ensinou que os milagres não caem do céu como a chuva. Eles são construídos pelas mãos daqueles que ainda acreditam. 3 dias depois, o ancião voltou com uma caminhonete velha carregada de ferramentas usadas, mas funcionais. Uma bigorna pequena, martelos, tenazes, barras de ferro, carvão para o fogão. Tudo o que era necessário para recomeçar. Rafael não podia acreditar. Ajoelhou-se no chão e chorou de gratidão. Beatriz correu para abraçar o ancião, que sorria com ternura. Daniel correu a tocar as ferramentas como se fossem tesouros. Só lhe peço uma coisa, disse o ancião antes de ir embora. Quando o senhor estiver bem e vir alguém na mesma situação, faça o mesmo. Assim a fé se multiplica, assim a bondade se paga, passando adiante. Como o senhor se chama?
para que eu possa agradecer sempre. O velho sorriu. Me chamo Ezequiel, mas meu nome não importa. O que importa é o que o Senhor vai fazer com esta segunda chance. Rafael trabalhou dia e noite como nunca antes. Fez grades, portões, ferraduras, cruzes com uma dedicação que nascia da gratidão mais profunda. Os clientes começaram a voltar atraídos pela fama de que Rafael tinha retornado. As vendas melhoraram e pouco a pouco a vida voltou a tomar forma. Pagou o aluguel atrasado, comprou comida, deu sapatos novos a Daniel. Mas algo havia mudado em Rafael. Ele já não trabalhava apenas por dinheiro. Trabalhava com propósito. Cada cravo que forjava era uma oração. Cada peça que entregava era um testemunho de que Deus não abandona quem espera com fé. Aprendeu que a espera não era o problema, mas sim a escola onde Deus o estava preparando para algo maior. Meses depois, enquanto Rafael martelava uma cruz de ferro forjado para a igreja do povoado, recebeu uma visita inesperada. Era o presidente municipal, acompanhado de 2 homens de terno. Rafael os recebeu com as mãos sujas de carvão e o rosto suado. Seu Rafael, precisamos falar com o senhor. O presidente explicou que o governo estadual estava procurando artesãos para um projeto de resgate de ofícios tradicionais. Queriam contratar ferreiros que trabalhassem com técnicas antigas para fazer peças decorativas que seriam vendidas em todo o país e no exterior. Alguém havia recomendado seu nome. O trabalho é por 3 anos, com salário fixo, benefícios e capacitação. Rafael não soube o que dizer. Era mais do que jamais tinha sonhado. Beatriz saiu de casa ao ouvir as vozes, e quando lhe contaram, cobriu a boca com as mãos para não gritar de emoção. Daniel abraçou o pai pela cintura, mas Rafael não gritou de alegria, nem saltou de emoção. Apenas fechou os olhos, levantou o rosto ao céu e murmurou: "Obrigado." Esse trabalho lhe permitiu reconstruir sua oficina maior e melhor do que antes, contratar 2 ajudantes do povoado que precisavam de emprego e abrir uma pequena escola de ferraria para jovens sem recursos. Rafael não ficou apenas com a bênção, ele a multiplicou, ele a semeou, ele a transformou em oportunidade para outros, porque havia aprendido que, quando Deus te faz esperar, não é para te negar algo, mas para te ensinar a valorizá-lo, para te preparar para recebê-lo com as mãos certas, com o coração certo, com o propósito certo. 1 ano depois, Dom Ezequiel voltou ao povoado. Rafael o viu caminhando pela praça e correu para abraçá-lo. "Venha, Dom, quero lhe mostrar algo." Levou-o à sua oficina, onde agora trabalhavam 5 pessoas. Mostrou-lhe a escola onde ensinava o ofício a 8 jovens. Apresentou-lhe uma família a quem tinha dado um jogo de móveis de ferro forjado, porque haviam perdido tudo em um incêndio. Dom Ezequiel o olhou com os olhos brilhantes. "Vê porque valeu a pena esperar?" Rafael assentiu com lágrimas nos olhos. "Agora eu entendo, Dom. Deus não me deu o que eu pedia quando eu pedia. Ele me deu quando eu estava pronto para usar bem. A espera não foi castigo, foi escola." O ancião colocou uma mão em seu ombro. "E agora o senhor é mestre de outros que também estão esperando." Anos depois, um jornalista de um jornal regional foi entrevistar Rafael para uma reportagem sobre artesãos bem-sucedidos. "Qual foi o segredo do seu sucesso, seu Rafael?" Ele sorriu com aquela humildade que só tem os que já tocaram o fundo do poço. "Não foi sucesso, foi resistência. Deus não me abandonou quando eu perdi tudo. Ele estava me preparando para algo que eu ainda não podia ver. A espera doeu, mas me transformou." O jornalista escreveu essas palavras e a reportagem foi publicada no jornal. Muitas pessoas a leram e algumas até foram procurá-lo para pedir conselho. Rafael as recebia em sua oficina, lhes oferecia água fresca, as escutava com paciência
e dizia sempre a mesma coisa. Se você está esperando algo de Deus, não desista. Não porque Ele te deve algo, mas porque você deve a si mesmo descobrir quem pode se tornar durante a espera. É ali que o caráter é forjado, assim como o ferro é forjado, com fogo e golpes. Uma noite, enquanto fechava a oficina, Rafael encontrou uma caixa de madeira que havia guardado desde o dia do incêndio. Dentro estavam as cinzas de sua primeira bigorna, aquela que tinha rachado com o fogo. Guardara-as não por masoquismo, mas por memória, para lembrar de onde vinha, para não esquecer que tudo o que tinha agora havia nascido daquela destruição. Beatriz se aproximou por trás e o abraçou. Sabe qual é a coisa mais bonita de tudo isso? Perguntou ela. O quê? Que você já não tem medo de perder, porque sabe que, mesmo que tudo se queime de novo, Deus vai te levantar. Rafael assentiu. E enquanto caminhavam juntos para casa sob um céu cheio de estrelas, soube que sua história não era apenas sua. Era de todos aqueles que algum dia esperaram na escuridão, sem saber se a luz voltaria. Era de todos os que confiaram quando não tinham razões para isso. Era de todos os que aprenderam que a espera não é o fim, mas o começo de algo maior. Porque às vezes, Deus te faz esperar tanto, não porque te esqueceu, mas porque está te preparando para algo que sua versão atual ainda não poderia suportar. Ele te faz esperar para que você cresça, para que aprenda, para que se torne alguém capaz de receber sem perder a humildade, capaz de ter sem esquecer de onde veio, capaz de ajudar porque sabe o que é precisar. E se você, que está lendo isso agora, está no meio de uma espera que dói, que desespera, que faz duvidar de tudo o que acreditava, deixe-me te dizer uma coisa. Você não está sendo castigado, está sendo preparado. Deus não se esqueceu de você. Ele só está esperando você estar pronto. E quando chegar o seu momento, e acredite, ele vai chegar, você entenderá por que demorou tanto. Entenderá que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dia sem respostas, foi necessário para te transformar em quem você precisa ser. Então não solte a fé. Não abandone a espera. Não desista agora que está tão perto. Porque no final, a recompensa não é apenas o que você recebe, mas em quem você se torna enquanto espera. E isso ninguém pode tirar de você. Nunca. Agora, antes de ir, deixe-me te perguntar algo. O que você está esperando neste momento da sua vida? E o que você acha que Deus está te ensinando nessa espera? Deixe nos comentários, porque sua história também importa e pode ser a luz que alguém precisa hoje. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo histórias que não apenas entretêm, mas transformam. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. E quando terminar, clique no próximo vídeo recomendado, porque lá você encontrará outra história real que vai te mostrar como Deus transforma dor em propósito. Obrigado por chegar até aqui. Sua presença não foi coincidência, foi parte do plano. E lembre-se sempre, a espera tem sentido, mesmo que você ainda não veja. Confie, resista e prepare-se para receber o que já está a caminho.